então Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, eu vou ler do 1 ao 7. Aí deixe a sua Bíblia aí aberta, né? E depois eu vou ler mais, aí você vai acompanhando. Deixa eu só abrir aqui. Amém. Se não é Jesus, desliga. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos lá então com a palavra. Mateus capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Versículo 3. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Amém. Até aí. Vamos orar. Peça para Deus falar ao teu coração, peça para Deus falar com você através desta palavra, que Deus possa abençoar tua vida através desta palavra, e que você possa depois estar abençoando vidas também. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor poderoso Pai, obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor fale comigo mais e com cada vida que aqui está, Senhor, na igreja, cada vida que está nos acompanhando aí pela internet também. Que o Senhor venha tocar, Senhor, nas nossas vidas com esta palavra, nos ensinar, nos exortar, Senhor, nos fortalecer, nos renovar, Senhor, com esta palavra, Deus, em nome de Jesus. Nos abençoe, que a gente possa, ó Deus, guardar esta palavra nos nossos corações, para depois estar, ó Deus, falando também com outras vidas, no trabalho, em casa, no caminho, por onde a gente for, que a gente possa levar a tua palavra também, em nome de Jesus. Amém. Quem está em pé, senta. Quem está sentado, levanta. Pode sentar, fica todo mundo sentado que é melhor, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu vou ler mais um pouquinho aqui, ler novamente algumas coisas, dar umas paradinhas para dar uma explicação de algumas coisas. Então aqui diz, né, nesse texto que eu li, Jesus está falando aqui com os discípulos, depois de uma conversa que ele teve, até Pedro também pergunta para Jesus acerca de uma coisa, e Jesus então depois fala para todos os discípulos, conta nessa parábola, né? Porque Jesus estava falando com os discípulos, ele prega, né? Fala do reino de Deus para um jovem rico. Esse jovem não aceita largar sua riqueza e seguir Jesus, e aí Pedro então faz uma pergunta para Jesus. Deixa eu até pegar aqui a parte que Pedro fala. Aqui. Então, põe aí por favor, vai que fica mais, só o pessoal saber onde está. Mateus 19, 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? É o versículo 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo
que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, tal. Então Jesus ouve essa pergunta de Pedro, fala: se quem não deixou o Senhor, no caso do rico lá, né, o jovem rico, não quis deixar as riquezas e tal, para seguir Jesus, ele fala: e nós? Nós deixamos tudo, estamos te seguindo, né? Qual a nossa recompensa, né? É isso que Pedro estava querendo dizer. Pedro estava olhando, né, para as coisas terrenas aí, e Jesus então pega e conta essa parábola aqui, que é a parábola conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, só para esclarecer aí, vinha é um conjunto de videiras, e videira é a planta que dá a uva. Então seria, entre aspas, pé de uva, né? Então vinha é um conjunto, né? Uma plantação de videiras, né? De árvore aí, não é bem árvore, mas vamos pôr assim, a árvore que dá uva, né? Então a vinha é uma plantação, tá bom? Não confundir, a língua portuguesa é tão engraçada, né? Que fala vinha. Aí se eu perguntar para você o que é vinha, você vai falar agora, é um conjunto de videiras, é uma plantação, né, de pé de uva, né? Mas também pode ser um verbo, né? A conjugação de um verbo, né? Ele vinha, né? Então, aí eu até procurei. Então, para vocês ficarem bem informados, vinha é o pretérito imperfeito do indicativo. É brincadeira? Então, tá vendo? Eu vinha, a conjugação na primeira pessoa do pretérito imperfeito do indicativo. É brincadeira? Volta para a escola, gente. Então, a língua portuguesa ela é engraçada, né? Assim, é complicado. A gente que aprende a falar, né, desde criancinha é mais fácil, mas às vezes eu fico pensando, imagina um estrangeiro aprender o português, né? É muito complicado. Bem-vindo, Deus te abençoe. É a primeira vez aqui? Qual o seu nome, querido? Vitor, Deus te abençoe, muito bem-vindo aqui, tá? Deus abençoe sua vida, tá? Glória a Deus. Então, vinha, né? É uma plantação, um conjunto de plantação ali de videiras, de pé de uva, né? E também vinha, o que é na conjugação, gente? Tá vendo? É o pretérito imperfeito do indicativo. Na primeira pessoa é eu vinha. Tá? Essa vai cair no Enem, gente. Vai ser essa versão, tá? Então, aqui fala que o versículo 1, porque o reino dos céus, olha o que Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então ele tinha lá uma plantação de pé de uva, né? Conseguiu, Mário, tirar fotos? O pessoal fala que eu não paro, o que vai fazer? Então tá bom, Deus te abençoe, Mário. É o melhor genro que eu tenho. Então o homem saiu para procurar trabalhadores para a sua vinha. E o versículo 2 diz aqui: tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário, então, para você ter também um conhecimento, o salário de um dia de um trabalhador comum na época era 1 denário. Então, trabalho, né, o salário de um dia trabalhado aí num trabalho comum, né? Então, esse é 1 denário. Então, ele sai de manhãzinha por volta aí de talvez umas 5, 6 horas da manhã e chama os trabalhadores que estavam ali. Eles ficavam num lugar, numa praça, esperando o trabalho. Era, acho que, o CAT da época, né? O CAT, para quem não sabe, Centro de Apoio ao Trabalhador, é esse, né? Centro de Apoio ao Trabalhador, é o CAT de hoje, né? O pessoal vai lá e faz a ficha e tal, espera ver se alguma empresa chama. Eu acho que era o CAT da época, que era isso aqui, né? Então diz aqui que eles estavam lá esperando, e este dono da vinha
ele chega ali e chama trabalhadores para a sua vinha. E aí o versículo 3, olha só. Saindo pela terceira hora então aí 9 horas da manhã, tá? Então, quando você vê na Bíblia aí, primeira hora, mais ou menos 6 horas da manhã. Depois é só você acrescentar a cada hora mais 3 horas, né? Então, porque aí bate com a nossa, que mais ou menos é isso que se entende aí, tá? Então, saindo pela terceira hora, então terceira hora mais 6, 9 horas, né? Então 9 horas da manhã ele sai novamente e fala: viu na praça outros que estavam desocupados. O versículo 4, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Ele não falou que ia dar um denário, certo? Ele contratou uns lá, levou, depois voltou lá, viu que tinha mais gente lá, ele chamou outros e falou: vou pagar para vocês o que for justo. E eles foram. Versículo 5: tendo saído outra vez perto da hora sexta, então por volta do meio-dia, e da hora nona, mais ou menos 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. Quer dizer, ele chamou também trabalhadores ao meio-dia, 3 horas da tarde, chamou os trabalhadores lá e contratou com eles que ia dar o que ele achasse justo. E aí depois, versículo 6: e saindo por volta da hora 1/10, então 1/10 seria a 11ª hora, então, né, a hora de número 11 aí, 1/10 é a 11ª, que seria, né, no nosso horário, 17 horas, conhecido como também 5 horas da tarde, tá? Então a hora 1/10, 5 horas da tarde, ele vai novamente ali na praça, e diz aqui: encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Normalmente o trabalho, ele ia, naquela época, até às 6 horas só. Então ele chega ali às 5 horas, e ainda tinha gente ali que não conseguiu emprego, não conseguiu trabalho naquele dia. E esse homem chega e fala: e vocês, o que aconteceu? Vocês estão aqui o dia inteiro e não conseguiram trabalho nenhum? E aí a resposta, versículo 7: responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Então olha só, este homem, ele chama trabalhadores ali para a sua vinha, e ele vai de tempo em tempo ali, vendo se tinha mais trabalhadores ali que não conseguiram emprego. Ele chama também esses trabalhadores, e ele vai até o último horário, que seria às 5 horas da tarde, porque depois, se não aparecesse mais nenhum empregador lá, o pessoal ia embora, né? O CAT ia fechar, então o pessoal ia embora. Ele chega ali por volta de 5 horas da tarde, e tem ainda pessoas lá que não foram trabalhar, não foram contratados. E ele fala: vocês também que estão aí, vão lá, vão trabalhar na minha vinha. E da mesma forma ele deve ter falado: eu pago o que for justo para vocês. E eles foram também. E aí que a coisa começa a pegar, né? Versículo 8, olha o que diz aqui: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, né, os últimos que chegaram, indo até os primeiros. Então, uma coisa que a gente vê, este homem chamou, né, contratou trabalhadores desde cedinho, por volta de 5 horas da manhã por aí, até o final da tarde, né, até o último horário, 5 horas da tarde. E uma coisa que Deus falou comigo, que serve para mim e para você que está nos assistindo aí na internet. Deus fala comigo e com você: ainda dá tempo.
ainda dá tempo. Aqueles trabalhadores que ficaram lá o dia todo, eles estavam olhando, quem sabe ali tinha trabalhadores que chegaram cedo também, talvez 5 horas da manhã ali, esperando já conseguir um emprego. E aí vinham os empregadores, levavam as pessoas, os trabalhadores, e eles iam ficando ali. Eu imagino que aqueles homens, quando vai chegando ali por volta do meio-dia, horário do almoço, eles talvez estavam ali, talvez com fome, não levaram às vezes comida, esperando conseguir um trabalho, não conseguiram, né? E tinham que ter, talvez não tinham dinheiro, precisavam de dinheiro para comer alguma coisa. Alguém já passou por isso? Você foi procurar emprego, aí você passou fome, né? Na rua, então não levei nada, não consegui emprego, estou com fome, né? Então é bom para você se colocar um pouco no lugar desses trabalhadores, né? Então você que já passou por isso sabe que é duro. Então imagine esses homens que ficaram lá e deu meio-dia, deu 1 hora, 2 horas da tarde, talvez muitos podem ter desistido e falar, não vai ter mais trabalho hoje. E foram embora, falaram, estou cansado, fiquei já o dia inteiro aqui, não consegui nada, vou embora, amanhã eu volto. Mas tem um grupo aí de trabalhadores, de pessoas que ficaram lá até o último horário. Então o que eu quero falar para você, o que Deus fala para você hoje, fala para mim também, que ainda há tempo para quem quer trabalhar na obra de Deus. Ainda há tempo, se você quer mesmo servir a Deus, se você quer mesmo trabalhar na obra de Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus, ainda há tempo para você. E muitas pessoas pensam, Deus não me colocou nada para fazer na igreja, eu não sei, eu gostaria de às vezes estar no louvor, estar no diaconato, ou estar cuidando de criança, ou não vejo a hora de vir limpar a igreja na próxima, né? Na próxima, tem gente pensando, não vejo a hora de vir aqui, ralar aqui, limpar a igreja, né? Então, mas eu quero te dizer algo, quero que você preste atenção nisso, Deus conta com você para a obra dele, Deus conta com você, amém? Às vezes os outros te olham e não te vê capacitado, como estes homens, essas pessoas que ficaram até o último horário. Com certeza os outros empregadores ali, as pessoas ali que iam buscar trabalhadores, olharam para este grupo de pessoas e falaram, eles não servem para mim. E talvez você tenha pensado isso também, como às vezes pode ter acontecido isso, de alguns ali ter pensado, puxa, eu não sirvo para trabalhar em nada, eu estou aqui o dia inteiro, não me chamam nem para cortar grama, que até os animais fazem isso, né? O cavalo corta grama, o burro, o jumento lá, cortam grama, eu não sirvo nem para isso. Então às vezes você pensa que você não serve, mas Deus está falando com você hoje, que você é importante para Ele, que você tem valor para Deus, você tem valor no reino de Deus, você tem valor na casa de Deus, amém? As pessoas podem te olhar, ou você mesmo se olhar e achar que você é pequeno, você é pequena, que você não tem valor, mas Deus fala para você que você tem valor sim para Ele, que você é importante no ministério do Senhor, que você é uma peça importante no reino de Deus. Fala glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, você pode dizer glória a Deus, aleluia. E Jesus está contando esta parábola. Parábola é uma história que traz um ensinamento, ou um ensinamento terreno, uma história terrena que às vezes traz uma sabedoria na história, né, para nos ajudar na vida do dia a dia, como também traz um ensinamento espiritual, né, um ensinamento a respeito do reino de Deus. E Jesus usava muito isso, porque era comum naquela época. Então, Jesus conta essa parábola, o dono da casa é Deus, e os trabalhadores são as pessoas deste mundo, todos nós. E o Senhor tem nos chamado, Deus tem chamado a nós,
também a você que está nos assistindo aí na internet. Deus tem te chamado, Deus nos chama para fazermos parte do corpo de Cristo, fazermos parte da casa de Deus. Deus nos chama para sermos filhos, filhas de Deus, homens e mulheres de Deus, servos, servas do Senhor. Então aqui Jesus conta essa parábola, e olha agora o versículo 8 que eu li agora há pouco. Coloca de novo, por favor. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo aos primeiros. Versículo 9: vindos da hora 1/10, quer dizer, o último horário lá, das 5 da tarde, recebeu cada um deles um denário. Ele mandou o administrador pagar para esse grupo que chegou por último, pagar um dia de trabalho. Versículo agora o 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. É justo isso? Teve gente que chegou lá às 6 horas da manhã e trabalhou o dia inteiro. Chegou lá às 6 horas da tarde, o administrador chama todo mundo e eles ganharam um denário. E os que chegaram lá 5 horas, 5 e pouco, trabalharam até às 6, trabalharam 1 hora ou menos, ganharam também um denário. E você acha justo isso? Quem acha justo aqui? Quem não acha justo? Quem acha que é pegadinha de pastor isso aí, né? Aí o pessoal fala, nem vou me meter, sou besta, né? O pastor vai pegar, se eu falo que sim ele pega, se eu falo que não ele pega, deixa eu ficar quieto, né? Pulo, quem quer pular essa, né? Aí todo mundo, né? Olha só, o versículo 11. E o que vocês pensaram não é errado, tá? Que é injusto, tal, não se sinta culpado nisso não. Versículo 11: mas tendo recebido, quer dizer, os primeiros chegaram, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Olha só, eles reclamaram. Eles falaram, está brincando? Nós ficamos aqui ralando o dia inteiro, deu meio-dia aquele sol, né, queimando a nossa cabeça, e a gente, malhando aqui, para ganhar o mesmo dos que chegaram por último. Está de brincadeira? Mas aí vem a resposta, versículo 13. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Então olha só, o que o dono chama ele, vê que ele está talvez discutindo com o administrador que foi pagar. Então o dono chama ele e falou: meu amigo, vem cá, eu falei para você que ia te pagar quanto? Ele falou: 1 denário. E você recebeu quanto? 1 denário. Não está certo? Eu não te devo mais nada. Eu não estou sendo injusto com você. Eu estou pagando o que eu combinei. E aí, ele fala mais. Versículo 14. Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Olha só o que o dono, ali da vinha fala: eu estou sendo mal com você? Cai fora!
Você está achando que eu sou injusto, mas eu não estou sendo injusto, eu estou te pagando o que eu combinei. E aí ele fala: por acaso, olha só, não é lícito eu fazer o que eu quero do que é meu? Ele estava querendo dizer: se eu quiser dar mais do que dei a você para os outros, eu dou, é meu. Eu estou pagando o que eu contratei com você e pronto. E aqui ainda fala, né? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Eu li uma outra tradução que fala: ou você está tendo inveja dos outros que receberam no seu julgamento, aí receberam mais do que você, mas receberam igual, né? Mas no julgamento ali dos primeiros estava dizendo que ele foi injusto, que os outros ganharam mais, mas ganharam igual. Então ele fala: talvez seus olhos, você não está sendo invejoso? Aqui Jesus conta essa história, que é bem clara a respeito do reino de Deus. Eu vou ler o último versículo, versículo 16, que diz assim: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui Jesus conta toda essa história, e aí eu li vários estudos que eu fui pesquisando aí na internet, e Jesus aqui está falando tanto com os sacerdotes daquela época ali, os conhecedores da lei, como também com os discípulos. Jesus estava falando aqui que foi anunciado o Evangelho, foi anunciado a salvação a todos ali, primeiro aos judeus, os sacerdotes, os discípulos ali, judeus. Foi anunciado primeiro a eles, e se eles não quiseram, não tomaram posse disso, foi anunciado aos gentios, que seriam os não judeus, que no caso nós, e nós aceitamos. Então aqui Jesus está falando a respeito do reino de Deus, que muitas pessoas às vezes já ouviram falar tanto de Jesus e não tomam uma posição. Às vezes já ouviram falar tanto da palavra de Deus e não tomam uma posição. Às vezes tem pessoas que estão até tanto tempo na igreja. O meu pastor Nelson, ele conta uma história que é chamada do gato de garagem. Eu lembro quando eu novo convertido, eu ouvi essa história, eu guardei na minha cabeça aí, que fala que o gato ele pode ficar 20 anos numa garagem e ele nunca vai virar um carro. Tem muita gente que às vezes passa tantos anos na igreja, mas nunca vira um crente, nunca se converte de verdade. Então às vezes tem pessoas que estão na igreja e não têm buscado a Deus, e às vezes chegam outros e começam a buscar a Deus, e começam com toda alegria a servir ao Senhor, às vezes no último momento, e essas pessoas começam a ser abençoadas, essas pessoas começam a receber de Deus, e às vezes os crentes antigos ficam com inveja, ficam bravos às vezes até com Deus, põe culpa em Deus, se não dá para, tem medo de pôr culpa em Deus, põe culpa na igreja, põe culpa nos pastores. Mas o Senhor chamou a todos para o trabalho, a todos para se entregarem de verdade, e aqueles que se entregam de verdade, eles recebem do Senhor o pagamento. O Senhor começa a abençoar, o Senhor começa a derramar unção, oh aleluia. Então não se acomode, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você conhece ao Senhor, abra o teu coração e se entregue de verdade a Deus, e seja um crente 100%, seja um crente 100%, totalmente cheio do Espírito Santo.
É essa a vida que Deus tem para mim e para você. Nós não podemos ficar acomodados. Nós temos que querer mais de Deus. Tem pessoas que chegam na igreja, elas aceitam Jesus. Depois de uma semana, um mês, a pessoa já está dando testemunho aqui, que foi liberta de vícios, que era drogado. Um dia desse eu contei até numa das mensagens aí, que eu encontrei, hoje ele é um pastor, eu estava no mercado parado, ele, pastor Joel, eu falei, eu mesmo. Aí ele falou, está lembrado de mim? Eu lembrava do rosto dele, mas engordou bastante. Eu falei, eu lembro da tua fisionomia, mas não lembro quem é. Aí ele falou o nome dele, eu falei, claro que eu lembro, tal. E era quando a gente auxiliava, né, numa igreja, aqui na Vila Lais, e ele falou, eu cheguei lá, eu tinha uma vida toda estragada, eu era viciado em drogas, mas o Senhor me recebeu com tanta alegria. E ele falou, eu falo isso nas minhas pregações, eu falo isso na igreja, eu falo que teve um homem, o pastor Joel, que me recebeu tão bem, e ele mudou, entre aspas, claro, ele mudou minha vida. O jeito dele pensar na época que ele estava falando, que quando você recebe alguém com carinho, com amor, e quando essa pessoa se entrega de verdade a Deus, começam as transformações. Aí ele falou, Deus me libertou. Olha só que lindo isso. Hoje ele é pastor de uma igreja, ele tem um ministério dele, ele abriu o ministério deles, está pregando a palavra, está à frente de uma obra que ele abriu. Então glória a Deus, são pessoas que verdadeiramente têm se entregado a Deus. Então às vezes uma pessoa não se sinta, como diz aqui, injustiçado, porque às vezes alguém chega na igreja e recebe um milagre. Não se sinta injustiçado, mas pelo contrário, tome posição e busque a Deus também. Tem pessoas que são curadas, às vezes nem entregaram a vida para Jesus ainda. Eu conheço uma pessoa que foi liberta de palavrões e nem tinha aceitado Jesus ainda. Sou eu. Eu estava indo na igreja e o Senhor me libertou de palavrões. Eu tinha um vício de falar palavrões. E depois aceito Jesus na minha vida. Então Jesus quer mudar a tua história também. Você que está me assistindo aí pela internet, escuta isso. Teve uma época da minha vida que eu vi as pessoas indo para a igreja ali para frente dar testemunho. E eu estava orando, eu aceitei Jesus aos 18 anos de idade, não faz tanto tempo, né? Mas aos 18 anos, e eu nasci com bronquite, e eu sofri muito, e mais ainda dos meus pais, que naquela época não tinha tanto recurso igual hoje. Depois que eu descobri aquelas bombinhas lá, misericórdia, né? Que bênção aquilo, né? Glória a Deus pelos cientistas, as pessoas que inventaram aquilo lá, uma bênção. Quem sofre de asma, bronquite, sabe disso, como é terrível. E eu sempre fui muito brincalhão. E eu, quando estava com falta de ar, eu falei, nossa, tanto ar aí no mundo, e eu com falta de ar. Brincadeira, eu falei, parece que tem um saco de gato aqui no pescoço. Né? E eu era assim. Só que eu aceitei Jesus, eu comecei a orar e falar, Senhor, eu quero ser curado. Eu descobri, pelas palavras que eu ouvi, pelas pregações, pela Bíblia, que Jesus cura. Eu falei, eu quero ser curado, e comecei a orar e buscar a Deus, e eu via pessoas indo lá dando testemunho que foi curado. Você acha que eu ficava bravo com Deus? Sabe o que eu pensava? E glória a Deus porque eu pensava isso. Quando alguém dava testemunho, eu pensava assim, um dia eu vou dar o meu, um dia eu vou lá na frente e dar meu testemunho também, porque Deus vai me curar. E eu esperava isso. Mas eu também pensava de um outro jeito. Se o Senhor também não quiser curar, no céu bronquite não entra. Eu vou para o céu e o bronquite vai ficar para fora. Lá no céu não vou ter falta de ar. E eu orei, irmãos. Sabe quanto tempo que eu orei? 22 anos.
Você acha que Deus está demorando para você? Você acha que é mais fácil Deus curar um câncer ou uma bronquite? A gente, é claro que vai falar, bronquite é mais fácil. Até a pessoa é curada com planta, é curada com natação, é curada se mudar de cidade, vai para o interior aí de São Paulo, o ar mais puro, é curado. Eu fiquei 22 anos orando. E nesse período, eu continuei buscando a Deus. Na igreja eu fui tendo cargos. Cheguei a ser pastor de um culto. Nessa igreja que eu falei agora há pouco, que nós éramos auxiliares, eu era obreiro e estava lá auxiliando. O menino foi curado de câncer. E eu ia para casa e usava bombinha. Você acha que o diabo nunca falou para mim, para eu desistir de Deus? Mas eu continuei buscando a Deus. E sabendo um dia a minha hora vai chegar, o pagamento vai chegar. Eu fui curado de uma bronquite com 40 anos de idade. Glória a Deus. Orei dos 18 até os 40. Sabe como que eu fui curado? Nem eu sei. Eu só sei que em janeiro de 2009 eu percebi que eu não tinha falta de ar. Eu sempre tinha falta de ar de manhã e quando eu ia dormir à noite. Então eu ia dormir, estava com falta de ar, usava a bombinha, dormia bem. De manhãzinha eu acordava com falta de ar, usava a bombinha e passava o dia bem. Só que não podia, claro, sentir cheiro forte, tinta, né? Essas coisas aí, produto de limpeza. Minha mãe tinha um trabalho lascado, porque não podia ter cachorro. E a gente, criança, né? Queria ter o quê? Cachorro, né? Minha mãe cobria os cobertores lá com lençol, né? Você já fez isso, já fez para o filho, a sua mãe já fez para você. E em janeiro de 2009, eu percebi que eu não estava tendo falta de ar. Eu falei, opa, eu ia dormir, não tinha falta de ar, acordava sem falta de ar. Em janeiro de 2009, eu comecei a perceber que eu não estava tendo mais falta de ar. E eu esperei 6 meses para dar um testemunho que eu estava curado. Sabe por quê? Eu falei, durante 6 meses eu vou testar. E eu comecei pintando a casa. Pintei o apartamento, pintei, até mexi com tinta esmalte, que é cheiro forte, pintei, que lá vai pintar em madeira, pinta a porta e tal, tinta esmalte, cheiro forte. Teve até um montador que foi montar, na época a Letícia morava em casa, foi montar o guarda-roupa dela, e ele falou, você está usando tinta esmalte aqui? Eu falei, estou, por quê? Nossa, eu não suporto, eu passo mal com esse cheiro. Eu falei, pô, desculpa, eu não sabia. Ele falou, não, mas dá para aguentar. E montou lá o guarda-roupa. E eu fiz isso, eu varria assim a casa, subi o pó, eu cheirava assim, ó. Eu falei, eu quero ver se vai dar falta de ar. E 6 meses eu fiz isso. E para a glória de Deus, nunca mais eu tive falta de ar. Fala glória a Deus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Fala aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu estou contando isso para você, porque eu quero que você continue firme com Deus, buscando a Deus. Se você ainda não entrou para trabalhar para o Senhor, se você ainda não faz parte do reino de Deus, toma a posição hoje, porque o Senhor te chama hoje. Fala glória a Deus. E você que tem buscado a Deus, tenha certeza, vem o dia, já está marcado na agenda de Deus, o dia do teu milagre. Continua firme. Eu vejo uma coisa também nessa história importante: os que chegaram cedo não desistiram, ficaram até o fim. Eles não podiam peraí, esse homem está contratando gente ainda para trabalhar aqui 3 horas, 2 horas, 1 hora agora. Vou embora, esse cara vai dar um chapéu na gente aqui. É pilantra. Não, eles ficaram até receber o pagamento. Acharam ruim do pagamento, mas receberam. Então eu quero dizer para você, que está há tanto tempo às vezes na igreja,
está tanto tempo buscando ao Senhor, e às vezes você fala: cadê o meu milagre? Eu quero dizer para você que Deus já agendou o dia do teu milagre. Não desista. Se eu tivesse desistido, eu não teria sido curado de uma bronquite. Depois eu fui curado de gastrite também, aí já foi um milagre ainda tremendo, que eu não podia comer as coisas. A pastora, na época, era minha noiva, ela falou: eu vou orar por você agora, você topa? E a partir de amanhã você começa a comer de tudo? Eu falei: topo, ora aí. Ela orou na cozinha da casa dela, e no outro dia eu comecei a comer de tudo. Eu nunca mais senti nada. Fala: glória a Deus. Então não desista do teu milagre, não pare de orar, não pare de crer, e faça mais na obra de Deus. Não olhe para os outros, se estão fazendo ou não estão fazendo, quanto tempo estão fazendo. Não olhe para isso, mas olhe para o dono da vinha. Olhe para o Senhor que te chamou, porque Ele vai dar o pagamento a você, Ele vai te dar a salvação, que aqui está relacionado a isso. Tanto faz a pessoa ter 50 anos servindo a Deus, que aceitou Jesus, como aquele que aceita Jesus na última hora. Todos receberão a mesma coisa, a salvação. Aleluia! Então glória a Deus pela tua vida, que ainda está resistindo a todo ataque do diabo. Porque o diabo fala para você desistir, ele fala que tua vida não vai mudar, ele fala que você vai continuar na miséria, que você nasceu para ser infeliz, ele fala que o seu casamento não vai dar certo, e se você é casado de novo, ele vai falar: não vai dar certo de novo. E às vezes fala: culpado é você, o culpado é você, quem acusa é o diabo. Mas glória a Deus que você está vindo ouvir a palavra, glória a Deus que você está aí na internet assistindo esta mensagem, porque Deus tem algo para você. Deus quer te dar o pagamento. Você que tem suportado as lutas, dificuldades, e tem trabalhado para o Senhor, tem buscado a Deus. E se você se sente fraco, eu vou te falar uma coisa: você, eu, nós somos os trabalhadores da última hora ali, que a gente se sente fraco, sem valor, mas você é forte demais, e o diabo sabe disso, é por isso que ele tenta tanto te derrubar. Você é forte demais. Não deixe o diabo falar que você é fraco, você é fraca, porque você não é. O diabo pode falar que você é um derrotado, um fracassado, mas sabe o que Deus diz a respeito de você? Que você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Fala: glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir que você feche os teus olhos agora. Eu creio que esta palavra falou com você, como falou comigo. Deus tem nos chamado, e talvez nós somos aqueles trabalhadores mesmo da última hora, porque a gente está vendo as coisas se cumprirem no mundo, na igreja. Tudo que Jesus falou a respeito da sua vinda, do fim dos tempos, a gente vê acontecendo. A gente vê que as coisas estão acontecendo. E Deus tem me chamado, tem chamado você para acordar, para trabalhar na obra, no reino de Deus. Porque o que adianta eu estar numa igreja, se não for para eu ser também um instrumento nas mãos de Deus? Eu receber na igreja aquilo que eu preciso dar para o mundo. Claro que quando buscamos a Deus, esperamos receber bênçãos também, milagres. Se Jesus não fosse também para isso, Ele não teria feito milagre nenhum. Ele deveria falar: eu vim só para a salvação, o resto se vira. Não,
Jesus curou, libertou, Jesus tirou pessoas da depressão. Eu quero que você saiba disso. Deus te ama. Deus conta com você na obra de Deus. Você é importante para Deus. Você tem valor. Você tem valor. Marlon, você tem valor. Captou a mensagem aí? Você tem valor, meu irmão, minha irmã. Jesus morreu por mim e por você. Mesmo que você se sinta talvez indigno, não mereça, mas é isto que é o sentido da graça. Graça, o que é? É um favor que eu não mereço. Jesus, Ele nos dá a salvação de graça. Você não precisa pagar, você não precisa sacrificar, você só precisa obedecer. E a palavra de Deus fala isso. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus espera que você o ame de verdade, a ponto de obedecer. Eu quero fazer um convite a você que está aqui na igreja, a você que está aí na internet. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, não espere mais tempo. Entrega a tua vida hoje. Se você quer entregar a vida para Jesus, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Enquanto todos estão com os olhos fechados, porque esse é um chamado de Deus para a tua vida. Amanhã pode ser tarde demais. É hoje o dia. É esse o momento. Eu fiz isso quando eu tinha 18 anos de idade. E você pensa que eu não resisti igual a você? Eu fiquei 5 meses indo na igreja, ouvindo palavra, e não ia uma vez só não no culto. Eu ia 2, 3 vezes na semana. E eu fiquei 5 meses pensando dentro de mim: eu quero arrumar um defeito aqui na igreja, quero que o pastor fale alguma besteira para eu falar: eu não vou ser crente. Mas o que o pastor pregava era a palavra de Deus, era a Bíblia, e eu cria na Bíblia como palavra de Deus. E um dia eu falei: eu preciso entregar a vida para Jesus. Jesus me ama, eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu quero um dia ir para o céu. É só através de Jesus. Não perca mais tempo. Quantos convites você já recebeu que te afundaram? Você topou e quebrou a cara. E às vezes, quando é um convite tão bom como esse, você pensa tanto. Bom seria que você pensasse, você que está aí na internet também, bom seria se você pensasse assim também, quando recebesse outros tipos de convite. Mas hoje o Senhor te chama para a salvação. E a palavra de Deus diz que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Entrega hoje a tua vida para o Senhor. Eu quero orar por você. Se tiver alguém disposto a hoje entregar a vida para Jesus, levanta a mão, eu quero orar por você. E se tiver também alguém aqui, ou aí na internet, alguém que um dia entregou a vida para Jesus, mas por algum motivo você se esfriou, se desviou da presença de Deus, saiu do caminho do Senhor, mas hoje você quer voltar. Você quer voltar a trabalhar para o Senhor, você quer voltar a ser cheio do Espírito Santo, você quer voltar a sentir a presença de Deus. Eu quero orar por você agora também. Você já conhece o Senhor, então não tenha vergonha nenhuma. Mas se hoje você está disposta a voltar para o Senhor, levanta a tua mão, eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Você que está aí na internet também, hoje você quer voltar para o Senhor, os teus olhos fechados. Se você pode, feche os teus olhos aí na internet, você pode, feche os olhos e fala agora esta oração, ou em pensamentos, se você não puder falar em voz alta.
e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida nas tuas mãos, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, pela salvação que o Senhor me dá hoje. E eu declaro que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Amém. E você que está afastado do caminho do Senhor, volte para a casa do Pai, volte para o Senhor hoje. Você já sabe como é que é. Diga para Deus, fala: Senhor, eu quero voltar hoje para os teus caminhos. Eu quero voltar hoje. Eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero ser um dos melhores trabalhadores. Abençoa, Senhor, a minha vida e me ajuda, Senhor. Eu não quero mais me afastar de Ti, eu não quero mais cair. Eu quero andar na Tua presença, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Glória.